E a partir de agora eu vou fazer referência às conversas entre o Ayrton Vieira e o que é o ex-juiz instrutor do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Talhaferro, que é o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Bom, o que diz? Em 3 de outubro de 2022, apenas 2 dias depois do primeiro turno das eleições daquele ano, o Talhaferro recebe uma mensagem do Ayrton Vieira, perguntando sobre como eles poderiam fazer para bloquear o Getter no Brasil após uma postagem de quem? O inimigo público número 1, o pesadelo, o homem macaco, Alan dos Santos. Alan dos Santos, o pesadelo do Alexandre de Moraes, estava mais uma vez sendo pivô para a derrubada do Getter no Brasil. Acontece, porém, que o post do Alan sequer havia sido feito no Getter, mas sim no X. O que mostra. Muitas vezes as pessoas ficam com a impressão, eu sempre falo isso, muitas vezes parecem para vocês que os governos são como se fosse um filme, a Identidade Borne, né? Computadores com pessoas, mulheres sempre muito bonitas, homens inteligentes com óculos de nerd fazendo... Já notaram que todos os computadores em filme, eles digitam e as janelinhas fazem... E aí o cara tem uma câmera de vigilância com Alan dos Santos e tal, como se todo o governo fosse onipoderoso. É feito para você acreditar nisso. Hollywood tenta produzir a ideia de que o governo é onipoderoso. Mas no final das contas, o governo é, nos Estados Unidos ou no Brasil, uma zona. Uma zona. Governos são uma zona. Funcionários públicos, em geral, são absolutamente incompetentes. A Polícia Federal, coitada, não tem capacidade de fazer investigação de nada. A Polícia Federal hoje é repleta de um bando de macaco incompetente. Óbvio que tem alguns agentes qualificados, mas, de um modo geral, um bando de símios que mal conseguem operar um computador. Os sistemas são completamente inúteis, não tem investigação nenhuma, não tem nada. E vejam o Talhaferro, se o Talhaferro é o grande gênio, maravilhoso, o chefe da assessoria, etc, etc. O nego estava discutindo, o juiz auxiliar estava discutindo bloquear o Getter por uma postagem no X. Olha o nível da apuração do fato das pessoas que eram responsáveis por dizer o que era ou não verdade. Porque estes símios, macacos, acham que têm o direito de dizer a verdade, mas não conseguem distinguir uma rede social da outra. O cara queria bloquear uma rede social inteira com base em um post que foi feito em uma outra plataforma, só porque ele confundiu. O perigo de deixar a sociedade na mão do Estado é esse. O Talhaferro vai e avisa ao símio o erro. Diz, esse é o Twitter. Ele coloca o fundo do Getter. Entendam o grau de estupidez. O Alan botava na página, no seu perfil do Twitter, o fundo dele era o Getter. Aí, eu volto a dizer, é nível assim, Mobral, juiz instrutor. Manda bloquear aí essa rede Getter. Vamos bloquear essa rede. Não, a postagem foi no X. Puta merda. Em seguida, o Talhaferro encaminha ao Ayrton Vieira uma outra postagem do Alan no X, agora sim dizendo que para assinarem o Terça Livre no Getter, já adiantando também que ele produziria um relatório sobre o assunto. Na sequência, o Talhaferro afirma: vamos ter que fazer igual o SIC, igual o Telegram e derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Eu torço para que o Talhaferro tenha tido aqui encontrado Jesus, etc, etc. Mas vejam que isso não é uma pessoa simplesmente cumprindo ordens. Vejam que não é. É uma pessoa que está falando, não, vamos derrubar geral para eles mudarem as coisas. Que é um comportamento da máfia, né? Vamos derrubar a rede toda para que as redes sociais venham para a gente. E aí é um mafioso falando para outro. O Ayrton Vieira
o juiz instrutor, braço direito do Alexandre de Moraes, fala: então, veja aí, por favor, como bloquear o Getter. Obrigado. Já tá. Aí entra a máfia decidindo como vai operacionalizar o problema. Talhaferro pergunta se ele deveria apenas produzir um relatório ou se deveria ser preparado uma PET ou um inquérito. Aí o Ayrton Vieira responde: bota na PET 935. Vejam o que isso significa. Nós temos um funcionário do TSE se comunicando de maneira velada e não oficial com um funcionário do STF, discutindo abertamente a suspensão de uma rede social pelo crime de permitir que o Alan dos Santos tivesse uma conta e pudesse falar. Dois funcionários de órgãos diferentes, que deveriam ser independentes, tratando de um processo que deveria ser sigiloso. E o pior, o Ayrton Vieira ainda age como chefe do Talhaferro. Veja, eu sei que parece para vocês, muitas vezes, que o STF e o TSE são a mesma coisa. Não são. O STF é a corte constitucional do país. O TSE é uma corte eleitoral, que só deveria tratar de eleições, conduzir o processo eleitoral. Na verdade, o TSE nem deveria existir, mas uma vez que existe, existe para isso. Claro, a composição do TSE tem nela, e inclusive o seu presidente é por sorteio não, por ordem, de tempos em tempos, né, um ministro do STF. Mas não apenas. Tem gente do STJ, sei lá o quê, tem pessoas de outros tribunais. São entidades diferentes. Mas como o Alexandre ocupava as duas funções, o Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes no STF, obedecia a um órgão terceiro criado dentro da estrutura do TSE. Por que isso existia? Porque a ideia de que o poder judiciário, ou seja, STF, Ayrton Vieira, só pode agir se for provocado. Ora, provocado por quem? Era provocado por assessoria de combate à desinformação. De onde? Do TSE. Mas, na verdade, era tudo o Alexandre de Moraes. De novo, é aquele meme que a gente colocava do Chaves vendendo churros para si mesmo. E o pior, veja, o Ayrton Vieira age abertamente como chefe do Talhaferro, dizendo para ele para onde o relatório deveria ir. Anexado à petição 9935, que tramitava no STF sob a relatoria do Alexandre e tratava sobre medidas aplicadas contra o Telegram. Algumas horas depois, o Talhaferro vai lá e prepara o relatório sobre o Getter. Eduardo Talhaferro diz assim: doutor Ayrton, boa noite, veja se eu preciso fazer alguma alteração, por favor. Está muito bom, Eduardo, diz Ayrton Vieira, muito mesmo. O problema agora é o bloqueio. Sabe se o Getter tem representação no Brasil? Eduardo Talhaferro: não tem. Terá que fazer igual o Telegram. Pedir a suspensão da plataforma no Brasil. Aí eles resolvem rapidinho, como foi no Telegram, porque eles não irão cumprir. Ayrton Vieira: sim, mas é um problema grande. Risos, risos, risos. Olha os psicopatas. Olha o grau dos psicopatas. Vamos ver com os ministros. Com o ministro, Alexandre de Moraes. Risos, risos, risos. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo Talhaferro: KKK. Mas ontem à noite ele falou que bloqueia mesmo. KKK. Qualquer coisa, só me falar. Abraço. Vejam como eles estão deixando claro que eles sabem que mandar suspender uma rede social no Brasil inteiro era errado. E nas palavras deles, abre aspas, um problema grande. Então, o que a primeira parte dos novos vazamentos mostrou foi uma série de ilegalidades. O Supremo Tribunal Federal agindo como chefe do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, uma mistura completa de órgãos que deveriam ser independentes e de estruturas, e de uma falsidade, um processo falso, um processo criminoso do judiciário sendo provocado por ele mesmo, de forma extraoficial,
sem nenhum registro público, para ferrar com uma empresa de tecnologia americana que, por um acaso, tinha como seu CEO uma pessoa que hoje tem um poder imenso. Será que vai dar merda? É claro que vai. E já seria ruim o suficiente se a gente parasse por aqui, mas não foi só isso que o novo capítulo da Vaza Toga mostrou. O que foi revelado também foi que esse mesmo gabinete paralelo e criminoso do sancionado por violação de direitos humanos Alexandre de Moraes, eles também perseguiram ativamente a deputada federal em exílio e presa hoje na Itália, Carla Zambelli. Em uma troca de mensagem no dia 10 de outubro, o Eduardo Talhaferro compartilhou em um grupo de WhatsApp com o Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira um vídeo publicado pela Carla Zambelli no Facebook. Esse vídeo já não está mais disponível na internet, então nós não temos como saber qual é o conteúdo dele, mas nós sabemos como os integrantes do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes reagiram. Eduardo Talhaferro diz assim: olhem isso, ela está pegando pesado agora. E aí tem o link do vídeo. Por segurança, preservei a prova com o Verifact. Agora ela pode até retirar a publicação. Já está preservada. Marco Antônio Vargas. Boa, emoji de aplauso. Este post é bom de ferrar com essa mulher. Ayrton Vieira. Emoji de aplauso. Eduardo Talhaferro. Vou pegar tudo que tenho dela e montar um belo documento. Marco Antônio Vargas. Emoji de aplausos. Palminhas. Esse é o diálogo entre dois integrantes do TSE, né? Um juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral, supostamente um desembargador, e o outro é um integrante, não, e o outro chefe do escritório de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, e o outro juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. Todos os três a serviço, capangas, felizes agindo como mafiosos, a serviço do bandido maior Alexandre de Moraes, do criminoso Alexandre de Moraes. É criminoso porque esta atividade é criminosa. Não há dúvida que essa atividade é criminosa. Nenhuma pessoa em sã consciência pode dizer que não é. Em nenhum país democrático isso acontece. Em nenhum país democrático você tem uma gangue dizendo vamos ferrar com essa mulher. Os diálogos da Vaza Toga são 10 vezes piores do que os diálogos da Vaza Jato. Mas fica tranquilo que para o Metrópolis é tudo uma democracia. Antes de qualquer processo com a Carla Zambelli, você tinha o gabinete do Alexandre de Moraes, os capangas trabalhando com o Alexandre de Moraes, dizendo que queriam ferrar com essa mulher. É por isso que eu digo, já é surpreendente e uma cagada de muito mal assessorada, tadinha, que o processo da Carla Zambelli tenha chegado a esse ponto. Mas se a Itália cogitar extraditar essa mulher diante disso, é um absurdo, é um escárnio. Veja, tudo isso antes do segundo turno das eleições. Isso vale para essa cambada de vagabundos que vive de criticar a Carla Zambelli, dizendo que o Supremo estava indo atrás dela por conta do episódio da arma de fogo no dia da eleição. Esses diálogos são uma semana antes desse evento acontecer. Volto a dizer, mostre-me o homem ou a mulher e mostrarei o crime. E o que eles fizeram foi procurar uma justificativa para prender ela. Claro, ela deu uma baita de uma justificativa, deu um mole gigantesco. Mas a decisão... Não sejam inocentes de achar que foi por conta disso. Muita gente da direita jogou ela debaixo do ônibus para pagar de bonitinho, de moderado. O próprio presidente Bolsonaro não foi correto. Alguns dias depois, a Zambelli voltou a ser pauta do grupo. Marco Antônio Vargas compartilhou um vídeo que ela publicou no Instagram em homenagem à sua mãe. E o diálogo é o seguinte: Marco Antônio Vargas, link do vídeo no Instagram. Eduardo Talhaferro responde: Lara já fez até prova disso. Marco Antônio Vargas: o absurdo é idiota dizer que tem orgulho da mãe. Eduardo Talhaferro: vamos fazer uma surpresa para a diplomação. KKKK.
Não, RSS. Risos, risos, risos. Estou documentando tudo. Eduardo Talaferro continua. Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. Cara, mas que bando de bandido, cara. Não tem escrúpulo nenhum, nenhuma imparcialidade. Esses caras, isso é o poder judiciário. É muito pior do que os diálogos da Vaza Jato, que eu volto a dizer. Muito pior do que o Sérgio Moro. O gabinete do ministro no TSE e no STF conversando clandestinamente, ilegalmente, combinando o que fazer, com antecedência, chamando a deputada federal mais votada do Brasil de idiota. Falando da mãe, dizendo que querem ferrar com ela, dizendo que iam fazer surpresa para a diplomação dela. E vão me dizer que processos no TSE e no STF são legais? Quem fala isso, quem fala que não é nada demais, é cúmplice desse regime, dessas violações de direitos humanos. Lamento, não dá para dizer que isso é normal. Por causa desses mafiosos, a Carla Zambelli está hoje numa prisão na Itália, exilada, longe da família.